A paz, galera. Aqui é os irmãos Pinheiro apresentando o nosso primeiro JutaCast. E o JutaCast é o podcast aqui do ADJuta2 que vai trazer muitos testemunhos dos membros da família ADJuta2 e convidados externos também para vocês. Bom, nós estamos aqui com a honra de apresentar nosso querido pastor Marcelo. Eu sou a amada esposa, a pastora Leia. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é uma honra pra gente estar aqui. Ai, hoje tá um pouquinho quente, gente, calma aí. Não, de verdade. Esse calor. Mas é bem. Mas é bênção, gente. Enfim, vamos lá? Bora. Bom, a gente quer começar aqui querendo conhecer um pouquinho mais de vocês, um pouquinho sobre a vida de vocês atrás também. Como foi o testemunho de conversão de vocês? Como foi o primeiro contato de vocês com Jesus, com a igreja? Sabemos que tem gente que já vem de berço de igreja mesmo, já nasce na igreja. E queremos saber um pouquinho mais sobre isso de vocês. Pode começar. Bom, eu tive o privilégio de nascer já num lar cristão. Apesar do meu pai ainda não ser cristão, ele não havia se convertido, mas minha mãe já era, né? Aliás, foi através de uma dificuldade que ela teve de não conseguir engravidar, né? Ela já havia perdido 3 bebês, aí ela se arrumava, ficava no portão lá da casa dela, falou assim, se alguém passar aí na rua e me chamar pra igreja, eu vou. Só que ela não tinha coragem de ir sozinha. E aí depois que ela havia perdido os 3 bebês, ela falou assim, eu vou ver se esse Deus dos crentes é bom mesmo. E se ele me der um filho, eu vou servir a ele. E aí foi quando ela ficou grávida de mim. E então eu já nasci, né, vivendo assim, essa experiência de conhecer Jesus. Uhum. Mas eu falo que a minha maior experiência, meu contato verdadeiramente, né, de cristão, de conhecer Deus como um pai, foi quando eu já tinha meus 30, 31 anos. Eu já era casada, já era mãe. Porque até então eu tinha uma mente extremamente religiosa. A minha vida era muito, acho que pelo fato de eu ter nascido realmente num lar cristão, mas a minha formação foi muito religiosa. Né? E praticamente a sua rotina ficou só aquilo. A minha rotina era muito aquilo. Trabalhar. Eu achava que eu tinha que servir muito, senão eu não seria merecedora de nada. Uhum. E isso ficou muito impregnado. Né? Eu olhava, eu via o Senhor como um sargento. Eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. E aos meus 30 anos que eu realmente eu tive um encontro verdadeiro, né, de conhecer um pouco mais o Senhor como pai, né, e aí foi transformador para minha vida. Legal. Bom, a minha conversão, eu também conheci Jesus quando criança, através dos meus pais começarem a frequentar a Igreja Batista do Morumbi, através da minha tia, e aí eu conheci um pouco da palavra, mas a palavra era só superficial ao meu coração, realmente não trazia mudança. Mas aí quando tive uns 13 anos, sabe aquela coisa de querer ficar na rua até mais tarde? Conheço muito bem. Na frente da minha casa tinha campeonato de vôlei, pimbolim. Eu tinha um pimbolim na minha casa, então a minha casa era repleta de jovens. E como a igreja era em São Bernardo, eu tinha que tomar um ônibus e tinha que se arrumar, sair de casa umas 4 horas da tarde, 4h30. Para isso, eu tinha que, na hora que estava bem legal, parar e tomar banho para poder ir. Na melhor hora. Então, na hora que eu criei uns 13, 14 anos, eu parei de ir para a igreja. Uhum. Assim eu não deixava de ter temor de Deus, mas eu não estava tendo um relacionamento com Deus contínuo. Uhum. Aí eu conheci um pessoal da Igreja Católica que tinha um trabalho de jovens e eu fui ajudar eles. E comecei a ajudá-los e envolver com eles, mas eu via que não todos estavam ali fazendo as coisas para servir o reino. E ali, então, eu também parei de me envolver com eles. E nisso, eu... Levava o padre para tirar racha? Eu gostava muito de
fazer negócio de cavalo de pau, de racha, essas coisas assim. Então eu sempre estava envolvido fazendo essas badernas por aí, infelizmente. E nisso eu estava um dia andando na rua e cheguei numa festa e de repente, sabe quando você olha todo mundo assim e você não se sente bem, não se sente em paz? Não se sente à vontade no meio do Eu povo. olhei tudo e saí daquela festa, entrei no carro e fiquei andando sem destino. E aquilo começou a trabalhar no meu coração que Deus estava me chamando. E nessa hora eu tive um sentimento que era para mim voltar para a igreja, que senão eu ia morrer. E nesse momento eu peguei e simplesmente falei, eu preciso voltar. E aí eu comecei a procurar várias igrejas. Eu fui desde a Deus e Amor, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Batista. Eu fui em várias igrejas, várias mesmo. E aonde eu não queria ficar, que era na Assembleia de Deus, que foi ali na igreja do Sônia Maria, eu, de repente, eu só critiquei tudo, mas Deus sempre me levando para lá. E foi aonde eu fiquei. E ali foram os meus primeiros passos de verdadeira conversão. Eu nunca fui para frente aceitar Jesus, porque eu já vim com o entendimento que eu precisava de Jesus. Sim. Né? E desde então que eu entrei na igreja, aí já sabe, né? As mães das meninas achando que a gente só estava ali para atrás de mulher, tudo. Sim. Eu nunca namorei ninguém da igreja, a não ser ela. Olha, que bonitinho. Mas, porque assim, todo mundo pensava que eu só estava brincando de ser cristão. Mas eu estava com o meu coração verdadeiramente voltado para Cristo. E foi algo assim bem genuíno. E ali foi algo maravilhoso. Sobre isso, de se sentir bem, eu entendo. Eu também passei, antes de congregar aqui, também passei um pouquinho em outras igrejas. Fui na Pentecostal, fui na Assembleia, se eu não me engano, acho que até passei na Católica. E a única que eu falei, não, aqui eu não consigo me sentir bem, o barulho me incomoda, tudo me incomoda. Onde eu estou agora? Olha onde eu estou agora. Fazendo podcast. Fazendo um podcast pra igreja. Olha, Glória a e Deus. foi, hein? E falando nisso, vocês estão de parabéns, viu? Ó, muito bonito Chique. tudo aqui, chique demais. Isso daí foi um pouquinho corrido, mas O mínimo tudo para bem, é um receber mínimo. vocês, Obrigado. especiais. Mas como pastor, é engraçado de ver que é diferente os testemunhos de vocês, mas estão ligados, sabe? Que as pessoas viam uma coisa de vocês, igual a pastora estava lá na igreja fazendo de tudo, mas o coração dela não estava voltado para Jesus Exatamente. verdadeiramente. Não estava conectado com E o Jesus. pastor também, o pastor estava fora, mas o coração dele tinha um vazio de algo que Sim. só era preenchido por Jesus. Sim. E é totalmente diferente, mas ali tem aquela ligação de quando eles conheceram Jesus e já conheciam, mas quando tiveram um encontro real. Que daquilo foi ser transformador, preenchido, né? ser transformador. Mesmo quando eu estava fora da igreja, a minha mentalidade era não fazer mal para ninguém. Eu nunca quis fazer mal para ninguém. Eu gostaria de me divertir, mas sem prejudicar as pessoas. Sim. Então, eu já tinha uma mentalidade diferenciada. E eu louvo a Deus porque, mesmo estando afastado, Deus me permitiu a nunca fazer mal para ninguém. Porque, com certeza, fazer manobras de carro em alta velocidade, fazendo algumas coisas, eu poderia ter feito mal para as pessoas. Arriscada sua Eu e a poderia. próxima vida também. Né? Agora, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu entendo que eu poderia ter feito mal para as pessoas. Mas, graças a Deus, tudo foi tranquilo e eu consegui me libertar de tudo isso. Né? Ainda continuou correndo um pouquinho com o carro, mas só um pouquinho, né? Quer pôr um rachinha depois? Eu aluguei um aí, a gente pode. Não, eu acho que atualmente eu corro mais que ele. Ah, legal. Glória a Deus pela vida de vocês. Isso. E a gente quer saber agora
de como vocês se conheceram, agora o testemunho do casal, Foi muito engraçado. o essa história. momento de coraçõezinhos no ar, pra ouvir a história aí de vocês. Deixa ela contar. Foi interessante porque assim, quando eu conheci o Marcelo, um primo meu que era de uma determinada igreja, e ele tocava, né, ele tocava sax, e ele falou assim, Leia, vai ter um encontro de jovens em Bragança Paulista. E eu era do ministério que não era do ministério, né, nosso, Santo André, eu era de um outro ministério, e ele falou assim, vamos com a gente. Eu falei, mas eu não conheço ninguém da sua igreja. Eu falei, não, chama uma amiga sua e vai. Aí sabe quando dá um estalo assim, eu falei, eu vou, não conheço ninguém, mas eu vou meter a cara e vou. E aí no dia dessa viagem, meu primo não foi. E aí foi só eu e minha prima, assim, na maior cara de ué, o que a gente tá fazendo aqui, sem conhecer ninguém. Mas aí tranquilo. E só que a hora que a gente chegou no ginásio, eu sentei assim no meio do ginásio, mais ou menos, e eu vi o Marcelo entrando, porque a Mocidade de Sônia Maria também foi convidada para ir, porque como era um evento que o Ministério de Santo André também foi convidado, eles foram. A hora que eu vi o Marcelo entrando, Ela me conhecia, só de vista. Nós não conversávamos. eu vi Nos ele. conhecíamos de vista Eu vi só. ele mais ou menos uns 15 dias antes desse encontro de jovens. Nós temos um casal de amigos em comum. E eu fui lá dar parabéns pra ela, depois de um domingo do culto à noite. E eu fui lá dar parabéns pra ela, a hora que eu tava saindo, ele tava chegando. E até então, a gente nunca tinha se visto. E a hora que eu estava saindo, ele parou na porta, olhou assim e falou, opa, senhora, irmã. Eu sempre fui muito séria, né? E aí eu falei, amém. E fechei a cara e passei. Mas aí quando eu saí dali, a minha amiga estava junto comigo, eu falei assim, nossa, que cara chato, metido, arrogante, assim, tipo, sem nem trocar nenhuma palavra com ele, mas eu acho que ali já era meio que, né, o coraçãozinho já batendo mais forte. Aí passou. Aí quando foi no dia desse evento, que eu vi ele entrando no ginásio, aí eu falei pra minha amiga, eu vou casar com esse cara. Aí ela falou, você é doida, você não conhece ele, você não sabe se ele é casado. Eu falei, não, casado eu tenho certeza que ele não é, e eu vou casar com ele. Aí ele entrou, sentou lá no fundo, o pessoal da igreja dele. E aí esse amigo nosso, em comum, tava lá junto no dia. Aí viu, eu e minha amiga, que nós estávamos um pouco mais à frente. Aí ele olhou pra mim e falou, vem pra cá, né, pra gente sentar lá junto com eles. Aí eu já tinha passado todo tipo de vergonha, né, que não conseguia nenhum. Eu falei, não conhecia ninguém, que é uma vergonha a mais, uma a menos. Eu falei, então vamos pra lá, porque pelo menos eu conheço alguém. E a hora que a gente sentou, eu sentei na ponta, a minha amiga, né? Não, você sentou do lado do meu amigo. Sentou o Marcelo, o amigo dele, eu e minha amiga. Aí ele pegou e falou assim pro amigo dele, falou assim, tá vendo essa menina que tá do seu lado? Aí ele falou, a Leia? Ele falou, eu vou casar com ela. Então assim, foi muito engraçado. No mesmo dia, os dois. Foi uma coisa muito profética. E aí quando na hora de ir embora, lógico, né, ele já tirou, ele falou, não, vamos no nosso ônibus, vamos voltar com a gente, não sei o quê. Eu já era líder de jovens. Ele é líder de jovens, da galera do Sônia Maria. Aí eu falei, não, mas não tem lugar, né? Ele falou, não, eu já arrumei. Ele tirou o irmão dele, né, do lugar, o amigo dele, falou, não, vocês vão de pé, já tem gente no lugar de vocês. Aí ele me levou em casa, foi a pé comigo até na minha casa. E aí no meio do caminho tava tipo meio frio, ele, não, toma meu blazer. Muito cavalheiro, foi muito romântico. E isso foi em janeiro. E aí a gente ficou 6 meses, né, até o dia do meu aniversário, a gente ficou conversando mesmo. A gente saía, a gente não tinha esse negócio de, vamos ficar, não. A gente conversava. Uma hora pelo menos por dia. Eu tinha 19, né? Eu tinha 19 e ele tinha acho que 21. Nós éramos bem novinhos. Nós somos jovens ainda. Somos todos jovens. Somos jovens. E aí a gente ficou durante 6 meses. A gente conversou muito, 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 muito. Porque até então, eu sempre pensava assim, o dia que eu realmente entrar em um relacionamento, eu quero entrar pra casar, né? Eu não quero ficar enrolando, namorando 5, 10, 15 anos. E aí a gente conversou, aí no dia do meu aniversário, ele falou assim, você quer casar comigo? Eu falei, né, eu quero, né, já tava apaixonada, já. E aí, assim, foi tudo muito rápido, porque a gente começou a namorar em junho de 99, quando foi em abril de 2000, 10 meses depois, a gente já estava casando. No primeiro mês eu já marquei o casamento. Foi muito rápido. Um pouquinho rápido. Primeiro dia que se viram, assim, já profetizaram e aconteceu. Foi porque muito legal. assim, ela veio de um relacionamento abusivo. Sim. Alguém que fez ela até ter assim
sofrer demais. Sofrer, né? Por ciúmes, Não se alimentar, Nossa. porque Foi a bem pessoa complicado. era muito tóxica. E eu também. Eu tive um namoro que eu não podia olhar pro lado que já pensava que eu estava olhando alguém. E isso para mim foi muito ruim. Então, antes de começar um relacionamento, o que, que a gente fez? A gente conversou de tudo, Sim. para não ter nenhum tipo de medo de entrar nesse relacionamento. Sim. Eu não queria passar o que eu passei. E E aí, aí, interessante que foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele, né? Quando a gente falou de namorar, É. ele falou, mas eu preciso saber de uma coisa. Eu falei, você não é ciumento, né? Aí ele, não, pelo amor de Deus, você também não é, né? Eu falei, não. Então, assim, isso foi muito bom, porque e realmente é uma coisa que não... É lógico, a gente tem aquele ciúme de cuidado até hoje, né? Assim, Sim. de preocupação. Mas se tem uma coisa que eu não deito minha cabeça no travesseiro, é preocupada, assim, ai meu Deus, será que tá acontecendo isso com o Marcelo? Será que ele tá fazendo isso? Será que ele tá olhando por outra pessoa? Realmente eu não tenho, a gente não tem, não existe esse problema entre a gente, isso é muito sadio, isso é muito saudável. tanto é que uma época que nós éramos namorados ainda, líder de jovem, eu lembro que uns jovens começou a dar em cima dela, só que tranquilo, eu respeitei porque a pessoa não sabia que ela namorava. E aí eu levei de boa, porque eu confiava tanto nela que a ponto de não ficar nem um pouco assim Sim. preocupado, né? Eu com a acho que situação. o amor verdadeiro, ele constrói isso na gente. Né? A paixão, ela é muito louca, ela é desequilibrada, ela é tóxica. E o Total. amor verdadeiro, ele realmente ele não se porta mal, né? Ele confia, sadio. ele é sadio. Ele é sadio. Realmente. E aí foi isso, e aí a gente casou depois de 10 meses. Foi assim, uma loucura, porque ele tinha namorado, né, um tempo e falava que não tinha, realmente, ele falou, não tinha vontade de Casar. planejar para casar. Foi quando falava sobre casamento, eu literalmente passava Dava dor de mal. barriga. Então, e com a gente foi muito natural, assim, as coisas foi dando muito certo. Então a gente tinha muita certeza do que a gente queria, né? Em momento nenhum a gente casou assim com o pensamento, se não der certo a gente separa. Não, a gente casou com esse pensamento, vai ser pra vida toda. Vai ser pra vida. E que Deus estava nesse relacionamento, Sim. né? Porque a Sim. gente vê as coisas acontecendo, Tava é e que está. Deus já estava Foi, Olha, foi está. muito bom. Que, Sim. que casal exemplo. Não, realmente, aí, quando você chama Cristo para o centro do seu relacionamento, Sim. faz toda a diferença. Sim. Faz muita É diferença. fundamental. Tanto que eu tive um pouquinho de afastamento, mas tô trazendo ele de volta, a gente tá trazendo ele de volta pra gente. E é isso. É importante. Agora, puxando um ganchinho ali do começo, de que meio que o seu nascimento já foi um milagre, a gente queria saber um pouquinho sobre milagres que aconteceram na vida de vocês. Glória a Tanto Deus. Pessoal, de vocês, um pessoal, quanto, sei lá, um milagre de casal As mesmo. experiências que Experiências, marcaram a vida exato. de vocês. Que a gente sempre fala, né? Que a gente só conhece Cristo verdadeiramente quando É a gente tem o verdade. encontro com Ele, Exato. quando a gente tem a experiência. Não adianta só ouvir falar de Jesus. é não importante sentir, ter né? experiência, porque isso vai te trazer confiança, maturidade. A gente já teve muitas experiências assim de milagres, né, nessa caminhada. Mas eu acredito que teve uma que marcou bastante quando nós havíamos mudado para uma outra cidade. E a gente passou muitas dificuldades lá. A gente sofreu demais, a gente foi muito ferido. Né? Hoje o nosso entendimento nós olhamos somente para Cristo. Cristo é a nossa referência, Cristo é o nosso exemplo. E o que nós vivemos naquela cidade foi muito complicado. Pra gente foi muito sofrido. Então, quando nós saímos de lá, nós não queríamos saber de crente, a gente não queria saber de mais nada relacionado à igreja. A gente voltou extremamente feridos, decepcionados, frustrados, porque até então a gente havia conhecido homens, né? A gente havia estado com pessoas que nós achávamos que era uma referência e na verdade não foram. E aí quando a gente voltou para São Paulo, nós tínhamos essa visão. A gente não vai fazer mais nada. A gente vai ser uma família que vai para a igreja aos domingos e acabou. Só que a gente sabia, né, do chamado que Deus tinha conosco. E tanto que só voltando um pouquinho atrás, quando eu ainda não conheci o Marcelo, um dia eu estava em um culto, esses cultos que as irmãs, né, de oração fazem, que é uma bênção. E aí eu fui participar de um culto desse à tarde.
E aí, de repente, minha irmã olhou pra mim e falou assim, eu não namorava, não tava com ninguém. E aí ela falou assim, olha, a pessoa que Deus tem pra sua vida, hoje ele está no mundo, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Mas Deus vai trazer ele e vai te apresentar, porque ele tem um chamado ministerial. E você vai caminhar junto com ele. E aí depois, conhecendo o Marcelo, né, quando eu conheci, eu perguntei quando foi que ele voltou. E foi realmente a época que Deus havia falado comigo sobre isso, era a época que ele estava afastado, né, da igreja. Então, assim, a gente já sabia desse chamado, mas o fato de nós termos sido muito feridos, a gente não queria mais ter nenhum tipo de envolvimento com a igreja. E aí, quando ele estava trabalhando, ele foi trabalhar em Curitiba, né? Em Curitiba. Eu estava aqui em São Paulo sozinha com as meninas. Aí, um dia eu estava dormindo e eu acordei, eu dormia no quarto com as meninas, porque eu não queria dormir sozinha. E aí, de repente, eu acordei com uma opressão muito grande dentro do quarto. E uma voz falava assim pra mim, eu vou acabar com a vida dela. E aí, quando eu olhei pro berço, eu sabia que era a Júlia, que ele estava se referindo a Júlia. E aí eu levantei, orei, e aí eu voltei a dormir. Quando eu dormi, eu sonhei que a Júlia estava deitada no sofá. Ela tinha, na época, mais ou menos 2 anos e meio. Ela estava deitada no sofá e toda roxa. E uma voz falava assim pra mim, ela vai ficar doente. A doença que ela vai ter poderá deixar sequelas. E depois que isso acontecer, depois de um tempo, vocês vão voltar a pastorear. E era tudo que eu não queria. E aí eu não contei pra ninguém, eu não contei pra ele, eu não contei pra ninguém. E aí quando ele voltou de Curitiba, porque estava se abrindo um buraco na nossa família. Ele longe, eu e as meninas aqui, a gente estava ficando muito ruim pra nós como família. Sim. E aí quando ele voltou de vez pra cá, ele falou assim, vamos fazer uma visita, né? Vamos visitar alguns irmãos, porque a gente sempre gostou, assim, de estar mais perto das pessoas. E aí um dia a Júlia começou a passar mal, ela acordou de madrugada muito mal, vomitando, e a gente não sabia o que era, e levou pro hospital, é virose, não é, e vai pra casa. E aí de repente, quando eu tava com ela em casa no dia seguinte, ela começou a ficar toda roxa. E aí eu deitei, coloquei ela no sofá, e quando eu sentei ela no sofá, ela simplesmente caiu. Tipo, como se estivesse morta. E aí eu olhava pra ela, ela tava toda roxa e toda gelada. E aí a gente saiu correndo pro hospital, foi uma loucura. E aí chegou lá no hospital, não conseguiam pegar veia nela. E aí a enfermeira falou, pai, faz essa menina chorar. Porque eles tinham que pegar a jugular, né? A jugular. Aí conseguiram dar soro pra ela, tudo. E aí o médico falou assim, a gente não sabe o que é, a gente vai dar tiro pra todo lado. E aí quando a gente entrou numa semi-UTI, ligaram um monte de aparelhos. Naquele momento, exatamente naquele momento, eu lembrei do sonho. Aí eu falei, Marcelo, daí o médico falou assim, a gente vai fazer um teste pra ver se isso não é meningite. Só que aí a hora que ele saiu, eu falei, Marcelo, é meningite. Aí ele falou, como? Você não pode ficar falando isso. Eu falei, é meningite. E eu falei, vamos pedir pra Deus que não tenha nenhuma sequela. E no dia foi a única coisa que eu falei pra ele. E aí depois que o médico, depois de algumas horas, ele voltou, aí ele falou assim, mãe, é meningite. Aí eu falei, mas é viral, né? Ele falou, não. Ele falou, a meningite que ela tem é bacteriana. E aí a Júlia, ela tinha 2 anos e meio, a gente olhava pra ela, o olho dela tava inchado, como se fosse sair pra fora. O globo ocular dela. E eu sei que uma das sequelas da meningite é a cegueira. E aí naquele dia eu falei, Senhor, realmente, se é o propósito que o Senhor tem com a gente, né, que a gente volte a cuidar de vidas, que a gente volte pro ministério, amém. Mas não deixa que ela fique com nenhuma sequela. E não tem nenhuma sequela, né? A Ju é muito especial, é uma bênção. E realmente eu vi o milagre, né, na vida dela, através disso. E passou alguns meses, foi quando nós fomos convidados novamente a pastorear. E a gente aceitou. Mas até então eu tinha convicção de que era o chamado de Deus para a nossa vida. Mas precisou existir esse tempo de cura, né? Nós fomos morar em Taubaté, depois que nós saímos dessa cidade onde nós fomos muito feridos. A gente foi morar em Taubaté e lá a gente foi muito curado. Deus preparou uma igreja pra gente em que a gente foi realmente curado. Assim, a gente conseguia entrar na igreja e adorar a Deus, e o Senhor foi pouco a pouco curando o nosso coração. E aí quando nós voltamos decididos a realmente cumprir o propósito de Deus para nós. Com um pensamento mais focado em Deus. Porque algumas pessoas, elas olham as pessoas e elas querem perfeição. E algumas pessoas, elas vão bem sem mostrar os seus defeitos.
mas chega alguma hora que ela mostra os seus defeitos. E para nós foi muito complicado, porque eu tinha saído do meu trabalho, abandonado o meu trabalho no sentido de abrir mão para ir trabalhar exclusivamente para a igreja. E trabalhamos exclusivamente na igreja. Então, nós vivemos igreja às 24 horas, porque eu tinha um sonho. Eu queria morar no fundo de igreja. Meu Deus! Eu queria morar no fundo da igreja, porque eu queria tanto estar na igreja, que eu falei, qual é o lugar melhor para alguém poder se aproveitar tudo da igreja? É o fundo da igreja. E literalmente nós fomos morar no fundo da igreja. Até aí, maravilhoso. Vimos muitas coisas boas, milagres maravilhosos ali. Só que Deus mostrou, nos permitiu a ver que o homem é falho. Ele permitiu. E ali foi decisivo para que nós viéssemos a entender. Ou nós estávamos pelos homens, ou estávamos por Deus. Então foi decisivo para que a gente viesse a ter a nossa fé realmente em Deus. E compreender que as pessoas, elas podem ser boas e elas também podem falhar conosco. Assim como a gente falha, né? Sim. Não somos perfeitos, mas... Por exemplo, eu marquei um horário para estar aqui, não consegui. Tudo bem, deu tudo certo. E agora, perguntar um pouco, vocês falaram um pouco do pastoreio, né? Queríamos saber sobre o Ministério de Casais de vocês, que sabemos que vocês têm muitos trabalhos aí já durante a vida de vocês, já participaram e participam até hoje. Queremos ouvir de vocês como foi no início, as propostas e como está sendo agora. Vocês gostam? Acho que gostam para estar até hoje, né? Até hoje, sim. A gente ama, a gente ama. Pode falar. A gente gosta muito, é um ministério que a gente tem um carinho muito especial. É algo que eu acredito demais, que é um ministério de casais, porque a igreja é formada por famílias, sem famílias não tem igreja. E, então isso eu vejo como uma prioridade, não só na vida de um pastor, como de qualquer sacerdote, de qualquer casal, né, de qualquer família. É prioridade. E a gente trabalha no ECC já tem alguns anos aí. Quem não participou ainda, gente, de um ECC, por favor, participe, que você vai ver que é um divisor de águas na sua vida. A gente trabalha, a gente paga para trabalhar no ECC, porque a gente ama o ECC. É muito recompensador. O que é o ECC? O ECC é o encontro de casais com Cristo. E é um momento que você vai ter para uma restauração do seu casamento. Ah, mas meu casamento já está bom, então ele vai ficar ainda melhor. Sim. É fantástico, o ECC é fantástico. E a gente é um privilégio para a gente fazer parte dessa equipe. É uma coisa que a gente gosta muito, é uma área que a gente gosta muito, que é família. E é desafiador, porque eu vejo que a gente cuidando de famílias, a nossa família precisa estar em primeiro lugar. Sim. Né? Então, além dos ataques espirituais que a gente sabe que nós sofremos, né, por estarmos cuidando de áreas que a gente sabe que o inimigo não quer que sejam tratadas, é muito desafiador, porque a gente precisa olhar muito para dentro da nossa casa, porque a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não vive em casa. E fala um pouquinho a respeito de quando foi o nosso primeiro, qual a situação que nós estávamos também. O primeiro ECC que nós participamos, assim, eu não posso falar onde foi, né, porque é segredo, é sigilo, mas o primeiro ECC que nós participamos como encontristas, eu tinha acabado de perder meu segundo bebê, e o encontro foi no sábado, sábado e domingo, né, no final de semana, e na sexta-feira eu fui ao médico e ele falou assim, você perdeu de novo o bebê, e na segunda-feira você vai internar para fazer uma nova coletagem. Então, assim, eu fui destruída pro ECC, eu estava completamente acabada, mas foi um divisor de águas, porque ali, né, em determinado momento, o que acontece ali, foi também um ato profético que nós tivemos. E hoje as nossas filhas, né, a Isa e a Júlia, são resultados daquele momento que nós vivemos no ECC. Foi em 2002, 2003 mais ou menos, que nós participamos, ou seja, há 20 anos atrás. Elas são frutos de um momento que a gente viveu ali dentro do ECC. Então eu amo o ECC, eu amo trabalhar com casais, não existe nada melhor do que você ver uma família restaurada, porque é uma história que é continuada. Eu sempre orei pelas minhas filhas,
antes mesmo de ter filhas, nessa época, nós já orávamos falando: Senhor, o que o Senhor nos der, eu vou entregar para o Senhor. Eu não tinha essa escolha, eu queria um menino, uma menina, não, eu queria ser pai. Esse era o meu desejo, ser pai. E foi algo assim para nós marcante esse ECC, porque nós estávamos com uma situação frustrante, mas estávamos cheios de esperança. Foi. Né? Foi algo assim para nós muito profético mesmo. Foi marcante na nossa vida o ECC. Então eu acredito que é por isso que a gente gosta tanto de compartilhar, porque a gente vê resultado, né? A gente vê famílias que chegam ali no ECC e estão destruídas e saem de lá restauradas. Então é muito bom, não tem nada mais gratificante do que você cuidar e ver famílias sendo abençoadas. Isso é fantástico. Uma dúvida, nesse que você contou, que você foi, após ter perdido o bebê, vocês foram como participantes, né? Não para servir. Foi o nosso Não, primeiro. A gente foi como encontristas. Ah, Nós fomos entendi. para participar, porque para você trabalhar no ECC você precisa participar. Sim. Né, como encontrista. Então nós fomos como encontristas. Então foi nessa época. E de lá para cá a gente vem continuamente trabalhando no ECC. Aí sempre trabalhamos. Hoje nós trabalhamos um pouco mais efetivo, não só em encontro, mas também com o homem e a mulher. Ou seja, tem um trabalho que é feito, um curso que é feito de homem ao máximo, que trata da hombridade, trata do que Deus espera do homem, né? A maneira em que Deus vê o homem e quer que ele se veja. Sim. E também na questão da mulher única. Tem a mulher única também, que trata sobre a nossa singularidade, né? Sobre os traumas, sobre as restaurações, sobre o chamado da mulher, sobre os papéis da mulher. É um curso fantástico também. É o Homem ao Máximo e a Mulher Única, que nós temos aqui na nossa igreja. Sim, exato. Legal. E aqui, voltando um pouquinho sobre o ministério que vocês congregam hoje, o ministério que vocês servem muito, que é o ministério de pastor, vocês têm alguma dica para quem está começando nisso, está querendo seguir, para quem já percebeu que é o chamado dessa pessoa, o ministério de pastoreio? Que dica vocês poderiam deixar para essa pessoa que hoje quer seguir isso? Primeiro, uma das coisas que eu vejo é de suma importância. Você tem que querer conhecer a Deus, porque você só pode apresentar aquilo que você conhece. Sim. Então, o primeiro passo é ter experiências com Deus. Posso aproveitar e contar um Pode, testemunho? fique à vontade. Tudo seu. Como que foi esta parte para mim ser pastor? Eu era líder de jovens e eu queria que Deus marcasse a minha liderança. Eu queria que Deus confirmasse a minha liderança de jovens. E eu tinha um grupo de jovens, mais ou menos de 60 jovens, e nós estávamos evangelizando, saindo nas ruas após a escola dominical, que isso era algo constante que se fazia alguns anos atrás. E nós conversando, uma moça falou: olha, eu sempre oro, sinto vontade de falar em línguas, mas não consigo falar em línguas. Eu choro, sinto a presença de Deus, mas não falo em línguas. E naquele momento eu virei para ela e falei assim: hoje à noite você vai ser batizada. Se você não for, eu entrego a minha mocidade, a liderança da mocidade. Aí ela falou: detalhe, eita. ele falou isso na hora do ensaio da mocidade, né? Aí todo mundo meio que começou a entrar em pânico. Os jovens. Hoje essa menina tem que ser batizada. Não, hoje Todo tem. mundo já entrando É o em mutirão jejum e ali, é oração. isso. Aí o que aconteceu? Eu liguei pro meu pastor, falei: pastor, fiz uma loucura. Aí eu falei: pastor, eu fiz um desafio, não sei o porquê, foi meio na emoção, e falei. Aí ele falou: Marcelo, agora vamos ver, né? Aí ele pregou sobre Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Só que naquela época nós tínhamos um grupo de oração que ficava orando após o culto numa sala em cima da igreja.
Então nós acabávamos o culto, os jovens de vez sair, nós íamos para a sala de oração orar. Isso era todos os domingos. E naquele dia o culto aconteceu, o pastor chamou para frente e a menina chorou, mas não foi batizada. Aí ele falou: Marcelo, não foi, né? Você tem que entender. Pessoal. Aí eu falei: não, pastor, nós vamos lá para a sala de oração. E aí a gente subiu na sala de oração e falei: se ela não for batizada, eu realmente vou entregar a mocidade. Eu vou cumprir aquilo que eu falei. E eu estava realmente decidido, mesmo que tinha sido talvez uma emoção. Eu não aconselho ninguém a fazer esses desafios. Um pouco equivocado. Não aconselho, mas eu era imaturo, né? E empolgado. Mas naquele dia a gente começou a orar. E aí estava dando o período que nós orávamos 15 minutos. Vamos acabar a oração. Mas não conseguia parar. Sabe quando você quer parar e o pessoal continua, a sala era repleta de oração. Nossa, aí é fogo mesmo. Aí foi, até que uma hora, todo mundo colocava a mão na cabeça dessa menina, orava. Várias pessoas estavam sendo batizadas naquele lugar. E inclusive até o pessoal da igreja dela, acabava os cultos, vinha o pessoal lá para orar, porque começou a conhecer o pessoal. Começou a conhecer esse tipo de trabalho. E aí uma hora Deus batizou uma criança que estava lá também, e parece que Deus abriu os céus assim, e desceu uma enxurrada. Aí todo mundo falando em línguas, as crianças tendo visão, vendo o anjo subir e descer, essa menina falando em línguas, foi batizada. Então foi uma emoção incrível. E naquele momento, eu tinha certeza que eu tinha um chamado pastoral. Naquele momento, para mim, foi assim, uma das maiores confirmações do que Deus é misericordioso e usa as nossas vidas. Então, aquilo foi um divisor de águas na nossa igreja, que trouxe uma geração inteira, né, até hoje, a buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim. Até uma ideia, eu tinha 90% da mocidade batizada com o Espírito Santo. Nossa. E, inclusive, sabe aqueles que são músicos, que às vezes não falam muito, não conseguem glorificar muito, até eles foram batizados com o Espírito Santo. Nossa, glória a Deus. Porque realmente foi algo assim que Deus marcou aquela geração com a presença dele. Então, eu realmente posso dizer, a primeira coisa que o jovem tem que ter são experiências com Deus. Sim. É muito necessário. Fortalece muito, né? É muito importante. Eu falo muito, quando a gente tem um relacionamento firme com Deus, faz total diferença do que a gente só vir dar um salve pra ele no domingo, falar: ei, Jesus, essa foi minha semana, abençoe essa próxima, domingo que vem a gente se vê. Mas quando a gente vê todo dia, como um contato com uma pessoa mesmo, da gente sentar: Jesus, não gostei disso, e falar com ele, cada dia se fortalecendo mais esse relacionamento, tendo experiências e buscando, mesmo que a gente às vezes fala: não tá acontecendo nada, eu não tô ouvindo ele, mas você busca, vai ter uma hora que vai você acontecer. consegue, você tem uma facilidade maior de resistir, Sim. de resistir às tentações, porque a gente sabe que os jovens é muito forte, né, as tentações, É muito as fácil o investidas, acesso hoje em dia. É muito fácil o acesso. Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais fácil você vai saber dizer não. Mais Exato. fácil você vai estar atento àquilo que o inimigo quer te oferecer. É realmente trazer Jesus como aquele seu amigo, seu melhor amigo que você tem hoje em dia, que você não passa um dia sem conversar. E ficar conversando todo dia com ele. Exatamente. E ali é só benefício. E sabe, a gente não tem que ficar provando nada para ninguém. Exato. Às vezes nós queremos provar para as pessoas. Vamos dizer que a menina não fosse batizada com o Espírito Santo. Eu teria que estar feliz que tinha uma geração ali buscando a Deus. Sim. Mesmo que ela não tivesse acontecido nada com ela. Como se tivesse vendo outro lado da moeda. Teria sido uma experiência. Eu lembro uma vez, nós estávamos num congresso de jovens e eu cuidava da parte de hospedagem, vinha caravanas de vários lugares. E veio um grupo do Rio de Janeiro.
E aí na hora que eles estavam indo embora, o ônibus quebrou. O ônibus não pegava, não funcionava. E o motorista, estava todo mundo dentro do ônibus, o motorista falou, vai ter que chamar outro ônibus, não vai dar para ir, vai ter que esperar. E naquele momento eu falei assim, eu posso fazer uma oração? Aí ele falou, pode. Eu coloquei a mão em cima do motor, falei para todo mundo, vamos orar. Oramos uma oração simples. Independente se ia ou não ia acontecer. Aí eu falei, liga o motor. Ele ligou, pegou, foram até o Rio de Janeiro e não precisou de outro. Agora, às vezes nós queremos sempre ter a garantia que Deus vai fazer. Foi muitas vezes nós oramos por algumas coisas e não aconteceu nada. Mas você nunca pode se privar de ter o desejo de ter uma experiência com Deus. Sim. Porque você não sabe quando vai acontecer. Mas uma coisa você sabe, que se Deus quiser, pode acontecer coisas incríveis. Sim. Mas nós temos que estar o quê? Dispostos, e é por fé, é Exato. crer. Né? Essa faz a diferença. É entender que o poder não está em nós, mas Não está nele em nós, Não exatamente. depende de não nós. depende Exato. de nós. A gente fidelidade só é dele. o intermédio dele para, às vezes, a gente impor a mão e acontecer. A nossa parte é ter a fé, Ter a fé. é acreditar. Sim. E ter a atitude de fazer. Exatamente. É isso que eu gostaria que o pessoal entendesse. Atitude. Sem atitude, se eu não faço aquele desafio, nunca ia estar registrado aquele grande mover dentro da mocidade aquele dia que nós subimos para a sala de oração. Foi meio infantil essa Foi uma essa loucura. proposta, mas foi algo que foi marcante e nos deu uma experiência que levamos na nossa geração. E agora, para finalizar, voltando já? aqui, tá tão bom Sim. o papo. Voltando aqui para nossa família Dejuta 2, eu quero saber o que vocês já estão há 3 anos 3 aqui na anos, nossa passa igreja. rápido. 3 anos de aqui. Passa muito rápido. E eu lembro, eu tava falando agora pro Kelvin, antes da gente começar, eu lembro do dia que vocês chegaram, antes de fazer aqui a pergunta, né? Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro tudo, os detalhes, né? Aí o pastor lá sentado, vem sempre o pastor, né, pra apresentar, né? Aí o pastor, aí a gente já tá aquele cutucão, nossa, pastor, cara bravo, né? Aí a gente olhando assim, nossa, ele é muito sério, será que ele é bom? Aí a gente já tem aquele medo, aquela aflição, né? Nossa, ele parece bravo, aí a gente olhando pro outro, a gente não sabia que era o pastor, se era o que tava ali ou o outro, né? Gente, será que é aquele? Aquele parece simpático, aquele... Aí eu falando com a amiga do lado, né? Aí foi apresentar o pastor, né? Eu tenho cara de policial, todo mundo fala que eu tenho cara de bravo. De início, ali, né, a gente só observando cada passo dele, né? A gente conheceu o pastor Marcelo, Barney. e a gente viu que ele é bênção. Ele veio aqui pra nossa igreja e se tornou da família mesmo. Eu falo muito assim do meu individual, que são meus pastores, Amém. moram no meu coração. E que nesses 3 anos aqui no Adejuta 2, o que mais marcou vocês? Porque eu creio que em cada igreja vocês têm uma experiência assim, única, tanto com o pessoal, quanto com a igreja. Quero saber o que mais marcou vocês aqui nesses 3 anos. Tem algum? Ó, eu confesso que vir pra Juta, a gente sempre ouviu falar muito bem da Juta, né? Que era uma igreja muito amorosa, que era uma igreja viva, que era uma igreja que abraçava muitos pastores. Mas você conviver e você ouvir falar tem uma diferença muito grande. E aí quando nós viemos pra cá, eu realmente senti o quão abençoador é o coração das pessoas da Juta. Porque qualquer evento que a gente vai fazer, gente, nós vamos fazer um evento tal, para ajudar pessoas tal, assim, flui muito, muito facilmente, né? O pessoal se mobilizar para abençoar. E já estive em outros lugares, já vi outros lugares que às vezes você vai fazer qualquer coisa, as pessoas encontram tanto impedimento, tanto empecilho, mas não dá. E assim, na Juta tudo flui. Então assim, isso me deixou muito feliz, porque foi um presente para mim. Para mim, eu posso dizer que a Juta está sendo um presente de Deus, um mimo. Quando Deus fala, eu vou permitir que vocês fiquem um tempo.
Não que os outros lugares que nós passamos não tenham sido bênção de maneira nenhuma, sempre foi, é que cada uma tem a sua peculiaridade. Sim, exatamente. Né? Então aqui nós estamos vivendo esse tempo em que nós realmente somos amados, né? É uma igreja que realmente ela é viva. Qualquer pessoa que vir participar de um culto aqui na Juta, você sente uma igreja viva, né? Independente de quem for ministrar, independente de quem estiver cantando, é uma característica da igreja da Juta, é uma igreja viva. Então isso é um presente de Deus para mim, eu estou muito feliz, de verdade. Para mim foi uma experiência diferente, vai ficar marcado no meu coração essa igreja, porque Deus me confrontou em algumas áreas que eu nem imaginava. Eu cresci em áreas espirituais totalmente assim que eu não imaginava. Então foi muito bom. E é aquilo que realmente a minha esposa falou, que é a igreja muito alegre, é uma igreja viva, é uma igreja que traz para a gente uma satisfação. Mesmo que as pessoas elas tenham problemas, eu vejo que elas não ficam ressaltando os seus problemas. Não é uma igreja de murmuração contínua, sabe? Não é, porque tem lugares que você vai, as pessoas só se reúnem para reclamar. E aqui, teve esses dias atrás, acabou a energia, teve pessoas que perderam coisas, voou telhado, mas você não vê ninguém murmurando, ninguém reclamando. Então, não é que as pessoas não têm problemas, mas elas não perdem tempo em ficar reclamando. Então isso é uma característica que a gente encontrou na Juta e eu louvo a Deus por ter essa característica. A outra é isso que nós estamos vivendo agora. Vamos fazer? Vamos. Para quando? Semana que vem? Tá aí já. Aí, ó. O pessoal Esse aqui é um exemplo. Vamos fazer um podcast? Vamos? Entendeu? Quando? Então, o pessoal Ano que já vem? cria Não, tudo. semana que vem. Semana que vem, rolando. Então, eu não tenho aquela preocupação. Eu tenho que correr atrás de tudo. Eu não preciso me preocupar, porque o pessoal aqui se move e faz acontecer. Exato. Ai, glória a Deus pela Glória a vida Deus, de vocês. nossa. Vocês são bênção. Amém. Obrigada por esse momento, Muito obrigado. por ter abrido a vida de vocês aqui no nosso podcast, Amém. contar mais os testemunhos. E eu creio que é bênção, muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. E virá Amém. muitos outros aqui. Muitos outros, glória a Deus. Isso aqui vai ficar abençoado. Valeu, Juta! Bem? E pra finalizar, a mais? gente ainda vai finalizar. Ai, ai, ai. Um a mais. A gente preparou uma coisinha para vocês. Ai, meu Deus. Iha! Calma Diga. aí. A gente vai preparar aqui a mesa daqui a pouco para vocês. O pessoal vai preparar. É. E daqui a pouco eles vão te chamar novamente para apresentar. É só doce. Aqui é só doce para vocês também. É só doce, na verdade. Ô, irmão. Certinho? Beleza? Calma aí, gente. Já, você tá coçando o pé aí? É, que tá doendo. Eita! Olá a todos, estamos aqui para falar da família do Marcelo, da Leia, para falar deles. Eu quero aqui expressar o quanto eu gosto deles, o quanto eu amo cada um dessa família. Entendo que o Marcelo e a Leia são amigos muito próximos, chegados. A gente os conheceu mais de perto através do pastor Dilei, e aí teve uma proximidade e realmente para mim foi muito especial. Também quando todos nós estivemos ali no Maitá, então nos conhecemos mais ainda, nos aproximamos mais ainda. O Marcelo, ele é um amigo muito querido, tem um jeito diferente da Leia, eu acho que os dois se completam e tornam a família deles muito amada, muito referência para mim, para minha casa. Então é uma referência como marido, uma referência como um homem de Deus, uma referência como de vários adjetivos em várias situações. E eu também quero aqui dizer que a expressão do ministério deles é muito interessante, porque é verdadeiramente aquilo que eles são em casa. Isso é extraordinário, isso é uma conquista. Parabéns por todas as conquistas e que Deus continue expandindo e abençoando o ministério de vocês e a casa de vocês.
Pra mim, vir falar dessa família é algo muito especial, porque são pessoas que a gente vê de perto e tem como exemplo. Sempre falo que eu gostaria de criar minha filha como eles criaram as meninas, que elas são muito queridas, elas são muito educadas, elas sabem sair e entrar de qualquer situação, elas são divertidas. E isso daí é uma prova do bom trabalho que eles fizeram. Então, para nós é um privilégio tê-los como amigos, é um privilégio estar andando, caminhando junto com eles. Gostaria de dizer aqui que eu amo demais essa família e que vocês são muito especiais e importantes para nós. Amém. Amém. Eu já não choro, né? Eu vendo essas coisas, pronto. Ah, muito obrigada. A gente ama demais. O Moisés e a Jaque e a Aninha são pessoas muito especiais pra gente, são referências pra nós, pessoas que a gente quer levar pra vida. E também não posso deixar de agradecer a cada um de vocês, né? É. Porque Eu que só chorou, né? alguns de vocês chegaram tão, assim, já quase no final e somaram com pessoas tão incríveis como a Letícia, que esteve aí apresentando e estava apreensiva com a nossa chegada e graças a Deus conseguiu caminhar com a gente muito bem, e tantos outros que a gente teve o privilégio, está tendo, né, o privilégio de caminhar e ver o desenvolver, né? Eu fico muito satisfeito. Não quero citar nomes para não ser injusto, porque tem muita gente boa chegando e tem nos dado o privilégio de realizar sonhos, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. É um sonho realizado que tem sido cumprido através do esforço de vocês. É verdade, né? Vocês têm sido fundamentais no nosso E ministério. agora a salva de palmas é para vocês. Para vocês que têm entregado tudo com tanta dedicação e com tanta perfeição. Muito feliz pela Lê, que vai para a FUA fazer missão. Verdade. O Jefferson, que chegou há tão pouco tempo aí e tá tão disposto. Muito obrigado. O Bruninho, o Dani, que tá aí também nos ajudando. E, enfim, cada um, né, desses corações voluntários que têm servido com tanto amor. Vocês são fantásticos. Parabéns. Então, gente, ficamos por aqui. Esse foi o nosso primeiro JutaCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder o próximo vídeo e deixar o seu like aí no vídeo. Conto com você no nosso próximo JutaCast.